Então, dando continuidade à missão, esclarecendo ainda mais o caminho da verdade, isto é, a lei do Criador, irei mencionar aqui essa passagem de Lucas capítulo 11, versículo 2, onde aqui os discípulos pedem para que o mestre ensine a como orar ao Criador. E daí no versículo 2, Yahshua vai dizer: quando orardes, dizei: Pai, purificado seja o teu nome, venha o teu reino. Agora preste atenção no que o mestre está falando, porque o segredo está todo aqui neste versículo. Purificado seja o teu nome, venha o teu reino. Porque o nome do Criador ele é puro, ele não tem vínculo com nenhum outro nome. É a posição mais elevada, é a lei, a patente otorgada na lei da criação. Eu irei mencionar essas duas passagens do profeta Ishael, que você conheceu como Isaías, para deixar ainda mais claro que o nome do Criador ele não tem vínculo com nenhum outro nome. Ele é puro. Que trocaram a palavra santo por puro. O nome é puro, sem vínculo. Como dito, é a posição mais elevada. Então vamos aqui, Ishael, capítulo 42, versículo 8. E aqui diz: Eu sou Yahweh, o Criador. Este é o meu nome. Não dividirei a minha exaltação com nenhum outro ser. Jamais. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Tem traduções que vai falar a ídolos esculpidos. Também jamais ele irá fazer isso. E esse ser está relacionado aos deuses. A palavra Deus já é uma palavra pluralizada. Assim como a palavra Elohim, que remete aos deuses e deusas, os seres que se rebelaram no Éden contra a lei do Criador. Agora vamos aqui também para Ishael, capítulo 48, versículo 11. Aí ele vai dizer: por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado, isto é, profanado, que é a posição mais elevada, como mencionado? Ora, não dividirei a minha exaltação com nenhum Deus. Tem tradução que vai falar com ninguém. Não dividirei a minha exaltação com ninguém. Jamais ele fará isso. Porque quando ele colocou o seu nome nos seus filhos, seu povo, o nome que ele deu ao seu povo, o significado desse nome o exalta. Como, por exemplo, Elial, se eu não me engano, quer dizer, o Altíssimo é Ial, elevando o seu nome. Matitial, se não me engano também, presente de Ial. O nome do Mestre. O nome do Mestre é que eleva mesmo o Todo-Poderoso. Que significa, o nome do Mestre Ial, significa Ial salva. Ial é a salvação. Elevando o nome do Todo-Poderoso e mostrando que a salvação é dele. Então, jamais ele divide a majestade dele com nenhum outro ser. E, como está aqui, ó, não dividirei a minha exaltação com nenhum Deus. Porque, como mencionado, Deus é uma palavra pluralizada. É um nome pagão, é um nome de blasfêmia que corrompe a lei, a sua lei, isto é, o seu nome. Assim como a palavra Elohim, como mencionado. Porque tem que ser esclarecido isso aqui. Porque o sistema religioso, que é imundo, que está debaixo do engano desses seres que se corromperam, quando você vai explicar o nome do Criador, eu já vi muitas pessoas falando isso, até na própria internet, eles pegam o nome do Criador e dizem: ah, esse é o nome de Deus. Não. O nome do Criador ele
ele é puro. Ele não tem vínculo com esses nomes pagãos. Puro, puro. Posição mais elevada. É Javé, que ele mistura, é a mesma coisa. O sistema religioso, ele mistura. Não, é a mesma coisa. Não é. Não é. É a mesma coisa do Javé, é a mesma coisa do Senhor, é a mesma coisa do Jeová, é a mesma coisa do Elohim, é o nome de Deus. Não, o nome do Criador não tem vínculo nenhum com esses nomes imundos. São nomes da Babilônia. E o príncipe da Babilônia são os seres, o comandante da Babilônia são os seres que se rebelaram no Éden, que saíram criando vários codinomes, que justamente eles são opositores da lei do Criador. E falando também do príncipe da Babilônia, que é o Jesus, quando vai falar o nome Yahshua, aí muitos do sistema da Babilônia falam, é Jesus. Não é. Você pegar o nome, uma pessoa pegar o nome Yahshua e comparar ele com Jesus, é como se você pegasse água cristalina e jogasse dentro de um balde de lavagem e dissesse que era a mesma coisa. Não é. No nome Yahshua está a patente da lei da criação, está o nome do Criador. No nome Jesus, não. Isso já mostra que ele é um falso profeta. Que ele é a abominação da desolação, como está escrito. Então, é bom esclarecer isso aqui para diferenciar todas as coisas. Colocar o que é puro e verdadeiro no seu lugar e colocar o que é imundo, profano, no seu lugar. Então está aqui, como mencionado nas duas passagens, mostrando, esclarecendo que o nome do Criador ele é puro e que ele não tem vínculo. Ele jamais divide a sua exaltação com ninguém, com nenhum outro ser. Como mostrado, o nome que foi dado ao povo do Criador, o significado desse nome é para elevar a sua majestade, exaltar a majestade do seu nome e não dividir. E que jamais ele iria dividir a sua majestade com outro ser, com nome pagão, ser que leva nomes de blasfêmia, como mencionado lá em Ezequiel, capítulo 28, que ele lançou a árvore do conhecimento do bem e do mal profanada, porque ela estava profanada, ela tinha transgredido a sua lei, então ele lançou profanado. E como é falado também lá em Ezequiel no capítulo 20, quando ele estava libertando o seu povo do Egito, ele teve que agir contra o seu próprio povo por causa do seu nome, para que seu nome não fosse achincoalhado e profanado perante as nações pagãs a qual o seu povo estava percorrendo. Porque o povo estava se apegando aos ídolos das nações. E quem está por trás dos ídolos das nações pagãs são justamente os seres que se rebelaram no Éden. Isto é, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, chamada Diabo, Satanás, que dá-se esse nome porque é chamada de opositor. São forças opositoras da lei do Criador. Irei até mencionar essas duas passagens aqui do profeta Zacarias, porque ela fala com relação ao nome, que é o renovo, o qual é a patente otorgada na lei da criação, que nele está a patente otorgada na lei da criação. Então, começando aqui por Zacarias, capítulo 3, versículo 8. E aqui diz: portanto, ouve, Yahshua, o nome do sacerdote, que na verdade era mestre da lei, é mestre da lei, a colocação melhor. Foi colocado como Josué, mas o nome dele era Yahshua, depois passou a ser Yahshua, que este nome é renovo. Continuando. Portanto, ouve, Yahshua, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Olha, mediante o renovo. E na passagem aqui de baixo vamos entender ainda mais claro o que é o renovo. Aí, para finalizar,
vai dizer: eis que eu trarei o meu servo, o renovo, que é mediante a lei, que é mediante o nome, a patente otorgada na lei da criação. Agora vamos para esta passagem aqui, Zacarias, capítulo 6, versículo 11 ao 13. E aqui diz: pega a prata e o ouro, é uma linguagem simbólica que representa a natureza do Criador, faz uma coroa sagrada e coloca sobre a cabeça do grande sacerdote Yahusha, e profetiza-lhe que assim afirma Yahweh: eis que aqui está o homem cujo nome é renovo. Olha, o nome que o sacerdote Yahusha levou, que foi trocado para Yahusha, esse nome é o renovo. É o nome que seria colocado no soberano da criação. Que quem dá o nome dele não são os pais, já foi explicado em outras pregações. E quem dá o nome dele é o anjo Gabriel, tanto dele quanto do último profeta que vai anunciá-lo, que você conheceu como João Batista, que é Yahanan. É o anjo que manda dar o nome a eles, porque é o nome que rege o reino, é a lei do reino do Criador. Então, continuando, ele partirá do seu lugar para edificar a casa de Yahweh. Ele pessoalmente construirá o templo do Criador. Será revestido de majestade e se assentará em seu trono para governar toda a terra. Então, como mostrado aqui, ele, o soberano, aqui em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7, aqui diz: farei o meu puríssimo nome reconhecido no meio do meu povo, e Aldim, que é o nome do povo do Criador, que Yaldim significa povo de Yahweh. Aí continuando: e nunca mais permitirei que se profane o meu nome, e todas as nações saberão que eu sou Yahweh. Pois bem, e assim como está escrito, ele está purificando o seu templo, o seu monte sagrado, e mostrando que o seu nome é puro. E assim, para que ele se manifeste, porque ele não se manifesta fora da lei da criação. Jamais. Isso já foi mencionado até em outras pregações. Nunca, jamais que ele vai se manifestar fora da patente otorgada na lei da criação, fora do seu nome. E mostrando, claro, que o seu nome é puro. Não tem vínculo com nenhum ser, com ninguém. E só uma observação para quem está vendo pela primeira vez, tem bastante pregações anteriores mostrando o caminho da verdade e também desmascarando o grande engano deste mundo. Só que é sugerido que se esvazie, porque se trata de alimento sólido. E a nossa pregação, ela não é fundamentada nos prazeres deste mundo perverso e corrompido. Porque isso vai contra a lei do Criador. Pois o Criador não criou o seu povo para este mundo aqui. Seu povo veio parar neste mundo aqui em decorrência do que aconteceu no Éden. E o mestre, Yahusha, quando passou pela essa terra, ele mesmo exortou e disse: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque este mundo ele é totalmente contraditório à lei do Criador. Ele é o mundo dos mortos. E o reino do Criador é o mundo dos vivos. Compreende a contradição, o paradoxo? E isso se deu porque o opositor da lei do Criador, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se rebelou contra a lei do Criador, saiu invertendo tudo e arrebentou com o ser humano lá no Éden. Então, para finalizar a pregação, o mestre ensinando como se deveria orar, ele diz: dizei, Pai,
purificado seja o teu nome. Teu nome é puro, 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 não tem vínculo com nenhum outro nome, como já esclarecido. Aí vai continuar, venha o teu reino. Por quê? O reino é anunciado mediante o seu nome. Mas qual o nome? O nome que foi otorgado na lei da criação. Porque o reino ele é anunciado mediante a sua lei, isto é, mediante o seu nome. Por isso que está sendo mencionado aqui, ó, purificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, o que está sendo anunciado aqui, porque muitos pensam que isso aqui se trata de uma religião. Não, o que está sendo anunciado aqui é as boas novas do reino. Religião é coisa do maligno, eu já expliquei em outras pregações. Isso aqui se trata da anunciação da chegada do reino, das boas novas do reino, que é mediante a lei do Criador, que é mediante o seu nome. Outras pensam que eu estou aqui fazendo essas pregações com o intuito de ganhar curtida, de ganhar seguidores. Não. Eu estou aqui só para cumprir o meu chamado, que é o esclarecimento da verdade, mediante aquilo que me foi confiado. E que eu não fui chamado, convertido, por intermédio de força humana, se é que me entendem. E o meu mestre, Yahshua, ele é um rei, o rei dos reis. Ele nunca foi um religioso. Então o que está sendo esclarecido são as boas novas do reino, mediante a sua lei, mediante o seu nome, que é puro. Louvem a Yahweh, deem louvor a Ele, servos de Yahweh, louvem o nome Yahweh. Seja louvado o nome Yahweh, desde agora e para sempre. Desde o nascente do sol até o poente, seja louvado o nome Yahweh. Yahweh está bem acima de todas as nações. Sua glória é mais elevada do que os céus. Louvei o nome Yahweh. Seja louvado o nome Yahweh, desde agora e para sempre. Quem é semelhante a Yahweh, nosso Criador, aquele que mora nas alturas. Ele se abaixa para observar o céu e a terra. Levanta o humilde do pó, ele ergue o pobre das cinzas, para fazê-lo sentar-se com os nobres do seu povo. Louvei o nome Yahweh. Seja louvado o nome Yahweh, desde agora e para sempre. Ele dá um lar à mulher estéril e faz dela uma mãe feliz com filhos. Aleluia. Ele dá um lar à mulher estéril e faz dela uma mãe feliz com filhos. Aleluia.